Jesus. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. Let the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Cherubim, 4 and 20 elders, holy, Behold the King! Behold the King! Behold the King! Aí ao nosso estudo sobre a heresiologia, né? Nós abordamos aí já, começamos a abordar o mormonismo, né? Como é que esta seita ela surge, vimos aí os seus pontos doutrinários, né? Abordamos aí as refutações acerca da questão, o que eles vão falar sobre a pessoa de Jesus, o que eles vão falar acerca da pessoa de Deus. Agora nós vamos entrar na questão do templo, como é que eles enxergam, como é que eles fazem o uso do espaço físico, né, denominado como templo ou igreja, e eles têm alguns conceitos acerca da utilidade do espaço, né, onde eles se reúnem, né? Então nós vamos abordar a questão também do batismo e coisas tal aí, né? Vamos prosseguir então o nosso assunto em nome de Jesus, né? Então nós estamos no tema do mormonismo, abordando a questão do templo. As igrejas são usadas para cultos e outras reuniões, enquanto os templos são utilizados para cerimônias secretas, né? Então eles têm uma sede, e nessa sede é onde eles vão trabalhar todas as questões do desenvolvimento, como é que eles estão se desenvolvendo dentro da região, o que é que aqueles enviados deles, né, como é que eles estão desempenhando esse papel, como é que eles estão avançando com aquilo que eles estão levando para as pessoas, como eles estão abordando. Então eles têm essas reuniões para trabalhar essas questões, né? E aí nós temos a questão também de que, né, nós até vimos lá que eles dizem que a pessoa que casa no templo, nós vamos dizer que a pessoa que casa no templo, ela praticamente, ela se casando no templo deles, né, dos mormons, ela praticamente vai alcançar depois uma perfeição de chegar a ser uma divindade, né, a ser um semideus. Então eles têm esse tipo de ensinamento errôneo aí. Na questão do batismo, especialmente o batismo pelos mortos, né? Eles pegam o texto de Coríntios e eles vão distorcer isso concernente ao batismo pelos mortos. Nós vamos ver a refutação. A ordenação e o indumento associado do sacerdócio, cerimônia de casamentos. Os mormons creem que as pessoas, além de casarem nesta vida, podem casar-se no templo para a eternidade, né? Então, segundo o pensamento deles, a pessoa casa que esse casamento ele é eterno. Lá no céu, ele vai continuar tendo o seu relacionamento conjugal lá no céu, né? Segundo eles, o pensamento deles, que o casamento que é realizado aqui na terra, ele perdura também no céu. Né? Vai totalmente ao contrário daquilo que Jesus falou. Nós vamos ver aí um texto que aborda apologeticamente esse pensamento aí. Ordenança de selamento, né? Questão de crianças que elas vão nascer, né? Essas crianças nascem dentro de um relacionamento. Então, dentro deste relacionamento, essas crianças elas são seladas, tá? Elas são seladas dentro desse relacionamento. Tem a questão daqueles casamentos fora, aquela criança que é adquirida ou que vem dentro de um relacionamento fora do casamento. Então, eles têm toda uma demanda acerca disso aí. Dentre outras, há uma que diz respeito às crianças nascidas fora do casamento celestial ou eterno, a fim de serem seladas a seus pais. Templo, ainda na questão, requisitos para entrar no templo. Excelente reputação moral,
obediência às autoridades gerais da igreja, no caso dos mormonismos, ser dizimista fiel integral, tá? Guardar a palavra da sabedoria, não tomar café, não fumar, não ingerir bebida alcoólica, não usar drogas, não tomar chá preto, né? Umas coisas que elas são abordadas dentro de um conceito até mesmo bíblico, de questão de se separar de coisas que podem prejudicar o corpo, mas eles vão levar muitas coisas, às vezes até além disso, tá? Ter uma recomendação por escrito do bispo da sua área. Refutação. Então, como é que a gente vai abordar ou contrapor esses tipos de pensamentos? A igreja mórmon usa 1 Coríntios 15, 29 para provar que seu conceito de batismo pelos mortos é bíblico. Porém, o assunto que Paulo está discutindo não é o batismo pelos mortos. Então é uma questão usada fora de um contexto e de uma cultura que está contra a questão da ressurreição dos mortos, tá? E sim a ressurreição dos mortos. A história indica que havia seitas que praticavam batismos pelos mortos. Paulo está se referindo a elas quando diz: de outra maneira, que farão os que se batizam? Terceira pessoa do plural, pelos mortos. Então, Paulo aqui, ele não está afirmando que isso é uma doutrina do batismo, que na doutrina de batismo, essa questão de batismo pelos mortos faz parte, não é? Simplesmente ele está combatendo uma heresia que é ensinada por algum segmento acerca de se batizar pelos mortos. Então, Paulo ele vai refutar esse tipo de pensamento aí, com essa questão aí do batismo pelos mortos. Seguindo aqui o nosso ponto, a Bíblia não fala de uma segunda chance após a morte. Hebreus 9, 27. Casamento celestial ou eterno é contrário ao que Jesus declarou em Mateus 22, 30, né? Que nós seremos, né, na ressurreição, nós seremos como os anjos, que não tem distinção de sexo, masculino, feminino. Então essa questão vamos colocar aqui, de sentimento de homem para com mulher, esse afeto, né, esse afeto ou esse desejo, né, de ter o cônjuge do lado, isso aí lá vai cessar. Nós seremos irmãos ali, todos irmãos, filhos de Deus, né, na ressurreição, e eles distorcem um texto que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O mormonismo e o racismo, por muitos anos, a posição do mormonismo foi a de que as pessoas da raça negra seriam inferiores e amaldiçoadas por Deus devido ao pecado cometido antes de nascer. Olha para você ver, antes da pessoa nascer, isso aqui é o mesmo pensamento que os fariseus tinham acerca, naquele contexto religioso, eles tinham esse tipo de pensamento, que se uma pessoa pecasse, o filho dele, né, pegando algumas coisas de Levítico, o filho dessa pessoa, ou o neto, ele levaria esse pecado, né, ou ele já pecou na eternidade. Como é que, aí o que acontece? Isso aqui ele acaba colocando a pessoa como pré-existente. Ou seja, se a pessoa pecou antes de nascer, então isso quer dizer que ela já existe antes de nascer. Então ela não é uma pessoa criada, ela é um Deus, que é justamente o pensamento que o mormonismo ele coloca, que as pessoas são semideuses. Então, se a gente tomar assim bastante cuidado em observar os pontos de ensinamento deles, nada mais, nada menos, eles querem comparar a pessoa nossa, física, como a própria pessoa divina de Jesus. Você nos coloca como irmãos espirituais de Jesus, não na questão de sermos, de entrarmos como filhos de Deus por Cristo, não, mas sermos igual a Cristo, filho de Deus, como ele foi ali, santo. E aí coloca o ser humano como semideus. Então nós já vemos que essas doutrinas deles são muito perigosas, né? Então tem que tomar muito cuidado e saber como abordar esses pontos biblicamente para poder não desfazer das pessoas, né, mas mostrar para elas que elas estão erradas dentro do conceito, aquilo que elas... E claro que elas vão levar o livro deles, né, vão levar a Bíblia e o livro deles.
aquilo que a gente abordou na aula passada, né? As seitas, a maioria avassaladora delas, elas têm a Bíblia como livro de apoio. A Bíblia é um livro de apoio para o livro desta seita. Esta seita tem um compêndio de um livro, ela tem um profeta, ela tem as doutrinas deste profeta, e a Bíblia só vai apoiar aquele pensamento deles. Então a gente tem que ter muita convicção bíblica, muita sabedoria bíblica para poder conseguir trazer à luz das Escrituras o erro dessas pessoas para que elas possam passar até a crer na verdade que é a Bíblia Sagrada, né? A inerrante e infalível palavra de Deus. Os negros, segundo o movimento, foram espíritos que não lutaram valentemente a favor de Deus contra Lúcifer. Por esta causa, diz o movimento, foram enviados à Terra com a pele escura. Esta é uma explicação da Igreja Mórmon para a existência da raça negra. Por esta razão, os negros foram, por quase 140 anos, barrados de ocupar uma posição de autoridade dentro do mormonismo. Então, como é que isso vai mudar, né, depois de 140 anos? Isso vai mudar quando eles vão estabelecer aqui no Brasil, em São Paulo, a sede nacional deles aqui no Brasil, só que, né, eles vão fazer esse tipo de, vou colocar entre aspas, né, esse evangelismo deles, e através disso eles vão ver que a maioria que está adentrando as reuniões deles são pessoas de cor e pobres. Então, como é que eles vão demandar? Até então havia uma separação, havia uma separação seletiva de raça dentro do próprio tempo deles, tá? Alguns anos atrás ainda havia algumas igrejas deles, né, entre aspas, que fazia separação. Pessoas de cor de um lado, pessoas mais claras de outro lado. Havia essa acepção de raça dentro do movimento, tá? Eles foram vendo que estava pegando mal, aí eles vão inventar lá que houve uma revelação e que agora todo mundo é irmão, né? Nós vamos ver isso aqui. A mudança da visão racista aconteceu em junho de 1978 por causa da construção do templo em São Paulo. Como impedir que um grande número de negros entrasse no prédio que eles ajudaram a construir. Tá vendo? Então a questão aqui, eles inventaram que houve uma visão, que houve uma revelação, que os negros eram irmãos dos brancos. Mas por quê? Porque na verdade quem deu a força braçal para construir o templo em São Paulo foram as pessoas de cor, né? A Igreja Mórmon diz que a mudança veio com resultado de uma revelação divina, descarados, né? Entretanto, foi por pressão surgidas no Brasil. Refutação. Se a doutrina do negro no mormonismo fosse de Deus, ela não seria mudada, pois o Deus da Bíblia não muda. Malaquias 3,6, Tiago 1,17. A Bíblia condena o racismo. Atos 10,34, Colossenses 3,11, Tiago 2,9. Claro, né? A Bíblia já diz para a gente que não se pode fazer acepção de pessoas, né? Não importa a posição social, não importa a cor, não importa nem mesmo religião, tá? Porque a Bíblia, ela, por mais que ela seja um livro que trata de religião, nós não podemos chegar em conceito religioso, nós temos que chegar no conceito bíblico, como servos de Deus, filhos de Deus, e levar o evangelho a toda criatura, como disse Jesus, sem ter esse conceito religioso, porque o evangelho é para todos. Eu não posso ser um cristão separatista, que a minha denominação é a certa, e eu não posso conversar com pessoas de outra denominação ou de outro pensamento religioso para não me contaminar. Na verdade, eu preciso conversar com essas pessoas, me aproximar delas para levar a verdade do Evangelho, a palavra que liberta, né? Se eu tivesse pensamento separatista no meu coração, eu alcançarei poucas pessoas. E essas que eu alcançar, eu não estou alcançando essas pessoas para o reino de Deus. Eu estou alcançando essas pessoas para a denominação ou para o movimento que eu faço parte. Então nós temos aqui a nossa obrigação, claro, ressaltando que nós temos que ter uma origem, nós temos que ter uma raiz, né? Nós temos que ter um conceito de onde é que qual o conceito doutrinário que nós temos. Esse conceito doutrinário ele tem uma raiz. Existe alguém que
que estudou a Bíblia Sagrada, aprendeu a Bíblia Sagrada, passou esse conhecimento, e nós precisamos entender que existem mestres. Esses mestres, eles são ensinadores. E é através desses mestres que as denominações elas vão mantendo a sua força doutrinária, e nós não podemos, eu vou ressaltar isso aqui, não podemos ter uma visão separatista. O Evangelho é para unir, o Evangelho é para transformar, o Evangelho é para angariar almas para o reino de Deus, não para... Claro, tem que ter um local para reunir as pessoas, mas eu não posso pensar que eu estou no Evangelho por causa de uma denominação. Eu estou no Evangelho por causa da pessoa de Cristo, eu estou nessa denominação por causa da pessoa de Cristo, e porque a palavra ali é pregada com seriedade, a palavra ali é pregada dentro do seu conceito doutrinário e verdadeiro, sem tirar nem pôr, né? Claro que todas as denominações, todas, cada uma tem um ponto fraco, né? Isso aí é inquestionável, tá? Deixa eu voltar aqui, peraí, anterior. Não voltou, não? Tá, então aqui nós estamos na questão da Bíblia, né? A Bíblia condena o racismo. Então, quando a gente está falando de racismo, nós temos que entender isso, tá? No nosso coração nós temos que fixar isso. O reino de Deus. Quando nós estudamos sobre eclesiologia, nós vimos que não existe igreja do reino de Deus. Não existe esse termo igreja do reino de Deus. Existe evangelho do reino de Deus. É totalmente diferente de eu ter o conceito denominacional, e dentro desse conceito denominacional eu ter atitudes separatistas, atitudes que me façam ter retração contra outra pessoa. Então nós estamos pregando o evangelho do reino. Então este é o evangelho que Jesus pregou, que Paulo pregou, mas é um evangelho do reino que nos leva ao reino de Deus. Ressaltando sempre, temos as nossas organizações dentro de um organismo vivo, ou composta pelo organismo vivo, que é a Igreja de Cristo. A questão da conhecida Igreja Universal. Não a Igreja Universal do Reino de Deus, de Macedo, mas a Igreja Universal como corpo místico de Cristo na terra. Tá? Esta igreja é composta de crentes de todas as denominações, de todo o mundo. Onde houver uma pessoa fidedigna ao Evangelho do Reino, esta pessoa, ela faz parte, amar todos os irmãos, amar a nossa denominação, sermos fiéis ao ministério a que fazemos parte, né? Sermos fiéis à denominação que fazemos parte dela, sermos fiéis ao corpo governante ali estabelecido entre as autoridades eclesiásticas constituídas ali, seja pelas questões lá que a gente já viu, né, como é que as denominações se organizam, né, dentro do seu conceito eclesiástico, seja qual for, mas mantemos uma linha de obediência, mas frisando sempre o reino de Deus, tá? Então, fechando o mormonismo, vamos para as Testemunhas de Jeová, né, fundada por Charles Taze Russell, que a gente já abordou a questão do cidadão aqui, né? E uma das questões que ele vai passar apertada é quando ele vai ser levado a julgamento, tá? Ele vai ser levado num julgamento, e nesse julgamento ele vai ser por questões mesmo doutrinárias, tá? E aí o advogado vai perguntar para ele se ele conhecia o grego, porque ele vai traduzir, não é traduzir. Ele vai copiar a Bíblia do inglês para o inglês. Mas aquilo que ele achar que é bom para o ramo de pensamento dele, ele vai deixar. Aquilo que ele vê que não é propício para ele vai tirar. E aí ele vai diminuir a pessoa do Espírito de Deus na Bíblia russelita, tá? Na Bíblia deles, tradução do Novo Mundo. Tá? Na tradução do Novo Mundo, a pessoa do Espírito Santo, todas as vezes que você vê lá escrito Espírito Santo,
vai estar com letra minúscula, porque segundo eles, o Espírito Santo nada mais é que uma força ativa de Deus, dentro do conceito deles. E ele vai ser levado então num tribunal, e nesse tribunal vão perguntar, o advogado vai perguntar para ele se ele conhecia bem o grego, para ele ter certeza do que ele está falando. Ele disse que conhecia. Quando ele falou isso, o advogado tirou um texto em grego do bolso e pediu para ele que pelo menos lesse. Ele nem sequer conseguiu ler o texto grego, não pediu nem para ele traduzir, só para ele ler o texto grego. Ele não entendia nada de grego. Então ele fez, aí ele deturpou, na verdade, né? Tirou do inglês para o inglês, não fez tradução nenhuma, só fez o que ele quis lá, né? Ele entrou em relacionamentos extraconjugal com empregada e foi uma bagunça a vida desse cidadão. Mas, vamos lá. O fundador da Sociedade Torre de Vigília, Charles Taze Russell, nasceu em 16 de fevereiro de 1852 nos Estados Unidos. Com 18 anos, organizou um estudo bíblico e em 1874 fundou formalmente o movimento Russelita. Em 1879 começou a publicação do periódico Torre de Vigília de Sião, hoje chamada A Sentinela. As mudanças que foram ocorrendo aí no movimento. Com a morte russa em 1916, o juiz Joseph Franklin Rutherford, 1869 a 1942, tornou-se o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigília. Origem e desenvolvimento, como surgiu e como cresceu este movimento dos Testemunhos de Jeová. Foi substituído por Nathan Knorr de 1905 a 1977, que demonstrou a sua habilidade organizacional e sob cuja direção houve um grande crescimento numérico. Os adeptos cresceram de 115 mil para 2 milhões. Olha para você ver. Isso nessa época aqui, tá? Imagina os dias de hoje. Em 1977, Frederick Franz assumiu, estando até hoje. O quartel-general da Sociedade Torre de Vigília fica no Brooklyn, Nova York. O primeiro representante da Torre de Vigília em nosso país chegou em 1922. Sua sede nacional permanece em São Paulo, capital, até 1980. Atualmente, a sede nacional encontra-se em Cesário Laje, interior do estado. Interessante, né, que todos os movimentos que vêm de fora, a sede é em São Paulo, né? Porque São Paulo é conhecido como uma cidade cosmopolita, né? Uma cidade grande, assim, de porte maior, comércio, indústria. Então, já vem focando o ponto central, né? Aí, ponto central do país. A maioria faz isso. Falsas profecias de Russell. A batalha do Armagedon e a vida de Cristo ocorreriam em 1914. Depois ele mesmo refez o cálculo e estabeleceu o ano de 1915 e depois o de 1918. Profetizou que até 1914 viria um tempo de tribulação para que fosse estabelecido o reino de Deus. Lembrando que eles não têm conceito de arrebatamento da igreja, tá? Eles não têm conceito da mudança desta terra, como está relatado na carta de Pedro, né? Que Pedro vai dizer que os céus e a terra que agora existe estão reservados como tesouro para o fogo, né? E que essa terra será consumida pelo fogo, e aí Deus vai estabelecer uma nova terra, um novo céus, que é visto no Apocalipse, né? Novo céus e a nova terra. No pensamento deles, a mudança que vai ter vai ser apenas uma mudança de governo. Ou seja, é o poder governante do mundo que vai mudar. É a mente do ser humano que vai mudar e não tem nada de novos céus e nova terra. É essa terra aqui mesmo que vai ser a mesma terra e apenas o que vai mudar é o conceito de governo, tá? O governo que vai ser restaurado, né? Vai ser mesmo, tá? Pelo anticristo, que eles façam a parte aí, que eles se fartem no dia do anticristo, né? Falsas profecias de Rutherford. Rutherford também refez o cálculo, estabeleceu o ano de 1925 como o início do milênio. Falsas profecias de Knorr e Franz.
Em 1946, a organização lançou o livro A Verdade Vos Tornará Livres, contendo a base da profecia do Armagedon para 1975. Métodos de trabalho e características. Como é que eles trabalham, qual o tipo de abordagem que eles usam neste método de trabalho de evangelismo, vamos colocar assim, né? Colocando parênteses, né? Põe no bolso, né? Esse povo aqui coloca no bolso nós. Todo domingo, não tem um domingo, claro que agora nesse momento que estamos passando, eu não sei se eles, eu acho que eles não estão fazendo as visitas deles não, mas todo domingo tem um grupo pela manhã batendo nas portas e evangelizando, entre aspas, né, fazendo o evangelismo deles. Enquanto, às vezes, muitos cristãos poderiam estar, talvez, fazendo o mesmo, ou indo à escola dominical, mas, na verdade, está fraco, né? Infelizmente, né, o próprio Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E, infelizmente, isso aí se cumpre, né? Colocar a literatura nas mãos das pessoas através das visitas de casa em casa, tá? E é assim. E eles vão preparados, tá? Preparados. Eu vou falar porque isso aconteceu. Eu lembro que quando a gente morava no Fazendinha, onde era do lado do posto, onde tem um prédio hoje, aqui no Miguel Arcanjo, fizeram uma visita lá em casa, eu estava trabalhando, e a Ângela, né, por educação, abriu a porta, recebeu-os dentro de casa, e aí eles, eram duas senhoras, e elas começaram a, né, conversar e tal, e falar das literaturas, começaram a colocar uma coisa diante da Ângela e tal, e quando eu cheguei, a gente estava lá, já estava saindo aquela coisa toda, eu falei, beleza, vocês podem voltar no domingo que vem? Voltaram. Aí peguei o folhetim deles, estudei o folhetim, li, aí vieram eles no próximo domingo. Quando chegaram no próximo domingo, aí começamos, vamos ver esse ponto aqui. Aí contrapondo o ponto deles, aí eu falei, não, aí viu que não estava tendo jeito, falou, não, eu quero fazer agora só uma pergunta que não está aqui no livro de vocês. Vocês falam que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Não é isso? É. Eu vou te fazer uma pergunta agora, eu quero que você me responda. Força fala? Não. Força fala? Não. Força tem sentimento? Não. Então por que a Bíblia diz que que o Espírito Santo fala? Se você falou que ele não é uma pessoa e ele fala, o Espírito Santo tem sentimento, ele se entristece, se ele é força. Não, irmão, não, vou te mostrar. Aí mostrei. Uma senhora que estava do lado, a senhora olhou, ficou pensativa. E aí eu fui falando, ela escutando e ficou pensativa. Ela pensou direitinho naquilo. Aí ela, não, é que não sei o que, o senhor está entendendo errado. Eu falei, não, está aqui na Bíblia, como é que eu estou entendendo errado? Como que eu estou entendendo errado? Não, a gente vai voltar domingo que vem. Pode voltar, a gente continua a conversa. Tranquilo. Aí durante a semana ligou lá para casa e perguntou, seu marido está aí? Falou, tá. Não, a gente volta depois. Quer dizer, queria pegar a Ângela sozinha, mas a Ângela não era boa, né? Estava lá também já pronta. Aí quando vieram, né, eu achava que eu não estava, quando chegou, cadê a senhora? Não levou ela mais não. Por quê? Porque aquela senhora ficou com dúvida. Então se um membro deles tiver dúvida de qualquer questão, eles tiram fora. Porque sabe que aquela pessoa corre o risco de ver a verdade. Então quando eles viram, aquele grupo viu aquilo, aquela senhora já não voltou mais. Eu falei, mas cadê aquela senhora que veio? Não, hoje ela não pôde vir, que não sei o quê. Aí eu falei, olha, o negócio é o seguinte, eu já mostrei para vocês a Bíblia, a partir de hoje, eu quero vocês aqui na minha casa só como visita, para bater um papo, tomar um café, mas não quero mais debater Bíblia com vocês, não quero mexer com estudo, porque eu tenho a minha convicção, mostrei para vocês dentro da Bíblia, vocês têm a de vocês, então eu quero manter a nossa amizade aqui só para visita. Se for para questão de Bíblia, essas coisas, vocês não precisam mais voltar aqui. Educadamente eu falei isso, nunca mais voltaram não, tá? Então,
a gente tem que ter convicção, tá? E eles são preparados naquilo que eles têm, né? Eles estudam o material deles, enquanto às vezes muitos crentes têm preguiça de ler um versículo da Bíblia por dia. Ponto B, acompanhar a pessoa com uma visita para averiguar e encorajar o seu interesse, tá? Marcam um estudo bíblico no lar, usando um dos livros lançados pela sociedade. Levar a pessoa interessada a um estudo bíblico semanal no Salão do Reino. Então, esta aqui, por que está entre aspas? O estudo bíblico, na verdade, é a mesma coisa do mormonismo. A Bíblia é somente o livro de apoio. É o material deles, e a tradução do Novo Mundo é que tem peso maior, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com esse pessoal aí, tá? Então a gente tem que saber como abordar este pessoal aí. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tito, Deus abençoe. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado com esse povo aí. Método de trabalho, característica, ó, levar aqueles que demonstrarem interesse ao estudo da sentinela, tá? É o trabalho deles. Encorajá-lo a que participem da reunião para nos ajudar a fazer discípulos e da escola do ministério teocrático. Estas duas reuniões são para o treinamento das testemunhas em seus programas de evangelismo. O último passo é a dedicação da vida a Jeová através do batismo. Então, este treinamento aqui, eles praticamente é um discipulado. Eles vão levar a pessoa a um discipulado quando essa pessoa estiver pronta para ir para o campo. Então, eles vão levar essa pessoa ao campo para poder se tornar mais um propagador das doutrinas deste movimento. O último passo é a dedicação da vida a Jeová através do batismo. Então, só quando a pessoa está inteirada no assunto deles, ou seja, já houve uma, como é que eu posso colocar aqui? Já houve uma cauterização, exatamente. Já houve uma cauterização de mente, a pessoa já foi levada dentro da profundidade do que eles querem, ou seja, a pessoa não tem direito a contrapor nem contra-argumentar. Aí a gente vê hoje muitas denominações que quer anunciar Cristo que não tem essa preocupação de não cauterizar. Eles cauterizam a pessoa, mas de estudar, ensinar a pessoa, mostrar a pessoa quem é Jesus, para depois a pessoa vir assumir essa responsabilidade de morrer para ele mesmo e assumir a vida dele em Cristo Jesus. Uhum. Só Deus para ter misericórdia de nós, Só né? Deus. Muitas pessoas, pela misericórdia, muitos ministérios ainda desempenham esse trabalho de evangelizar, discipular e somente depois a pessoa vir ser batizada. Porque hoje a pessoa entra ali, batiza, entra ali, batiza, entra ali, batiza, mas os líderes não estão preocupados em que a pessoa tenha uma base bíblica. Não. Por isso que é importante, né? Muito importante o pré-batismo. Tá? O pré-batismo e o discipulado é uma coisa muito importante. Então, se nós evangelizarmos, e nesse evangelismo, né, a pessoa render-se a Cristo e mostrar um interesse sobre Cristo, nós temos mais do que nossa obrigação de ajudar essa pessoa no conhecimento, no amadurecimento dela com as escrituras, né? Sem nenhum livro de apoio. A primeira coisa é levar a pessoa nas escrituras. Não adianta a gente pegar pontos específicos, que hoje em dia é muito fácil as pessoas se aterem em pontos específicos, né? A pessoa pensa assim, o que a Bíblia diz sobre isso? Não, a gente não pode deixar a pessoa ficar preocupada com pontos específicos, escatologia, apocalipse, não. A gente tem que levar a pessoa ao evangelho do reino. A pessoa central do evangelho é a pessoa de Cristo. Então, quando a pessoa entender sobre a pessoa de Cristo e a salvação da pessoa de Cristo, aí a pessoa vai ser discipulada dentro desse conceito, ela vai entender o plano da salvação, né? Vai passar pelo pré-batismo, se batizar e continuar a sua caminhada dentro da Bíblia. Se houver lá na frente o interesse da própria pessoa, na escola dominical ela vai aprender esses pontos específicos. É por isso que a escola dominical é importante, para esse fim, para ter algum ponto específico para estudar.
Agora, para um novo convertido, um discipulado, você não pode frisar um ponto específico. O ponto específico para ele é a salvação em Cristo Jesus, né? Por isso que às vezes nós temos que tomar até cuidado no nosso discipulado de não mexer com questões de costumes. Então, a gente mexer com questões de costumes em um trabalho de discipulado, a gente acaba perdendo o campo na mente dessa pessoa, no coração dessa pessoa. Primeiro, a pessoa tem que entender o plano da salvação, né? Isso é importante. Qual o ponto que eu parei aqui? O de cima, né? Aqui, né? Testemunho de Jeová não discorda em nada de sua organização. Visitam de casa em casa para alicerçarem novos adeptos e venderem sua literatura. Sua principal mensagem tem sido: leia, creia, venda os livros de Russell e Hertford, fale de Deus como Jeová e de todas as igrejas como anticristos. Faça isto e será salvo. Ou seja, pelas obras, ou seja, você não é salvo pela pessoa de Cristo, né? Ou seja, o que está salvando aqui é o seu compromisso com esta organização, não com a pessoa de Jesus. E ainda tem as outras pessoas como diabos, né? Porque como anticristos, né? Como anticristo. Mas é aquilo que a gente ressaltou aqui, né? É o perigo da pessoa, já cauterizou a mente da pessoa que todo outro ramo que usar a Bíblia, ele é errado. Então a pessoa já tem a mente cauterizada para aquilo, a visão está fechada para aquele conceito, né? Então é um grande perigo isso aí. E eu vou falar muito cuidado. Isso é um grande perigo mesmo, porque eu, evangelizando uma vez pela misericórdia de Deus, eu passei assim, um aperto assim, com um rapaz que está com a mente cauterizada pelo fato da predestinação. Uhum. Ele queria falar para mim de qualquer jeito, que para ele não tinha jeito mais. Ele queria falar comigo isso de qualquer jeito. Olha pra você ver, uma doutrina, uma coisa que mexeu com a mente do cara de tudo quanto é forma. Uhum. É um perigo, né? Tá vendo? Então quer dizer, se a pessoa cai dentro desse conceito, realmente ele não tem mais salvação porque ele errou. É um grande risco, né? Então quer dizer, a pessoa acaba entendendo até mesmo errado o ponto, né? Então é a questão que quando você vai fora daquilo que o plano que Deus tem originalmente para o ser humano, se levar qualquer outro pensamento contrário às escrituras, ele vai se frustrar. E é isso aí, né? Então tem outra denominação também que se a pessoa cometeu o ato de adultério, ele também já está condenado para o inferno, tá? Então tem pessoas aí que dessa outra aí que a gente vai abordar isso daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Eles não se reúnem em templos, mas nos chamados salões do reino. Não muda nada, né? Não muda nada. Toda seita é assim, não muda nada. Fala mal de igreja, né? De denominações com templos, mas eles também têm os templos deles, né? E são característicos em si. Dizem que ninguém pode compreender a Bíblia sem a revista Sentinela, tá vendo? A Bíblia é apenas o livro de apoio, tá? Não reconhecem nenhuma versão da Bíblia além da chamada tradução do Novo Mundo. Tem como periódicos Sentinela e Despertai, tá? Então isso aí é o perigo dessa tradução aí que eu já falei. É uma deturpada, né? É uma tradução deturpada, não tem coerência com o texto original, totalmente. É uma Bíblia, se tem uma Bíblia que é adulterada, é a Bíblia tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, do Charles está dizendo. Essa sim é uma Bíblia adulterada, essa aí, né? A gente pode ter ela como uma forma de pesquisa para ver o conceito que eles têm da palavra de Deus, mas simplesmente para pesquisa apologética, para leitura diária, está refutada, viu? Está refutada. Trindade. A doutrina da Trindade é uma monstruosidade de 3 cabeças de origem satânica. Dizem que a Trindade é uma doutrina pagã desenvolvida por Constantino, imperador romano, no 4º século. Constantino nunca falou sobre Trindade, né? Trindade, quem vai trabalhar a Trindade é um pai da igreja, não tem nada de imperador, não conhece nem de história, tá? É só Jesus, nem de história conhece. Refutação. Os cristãos não creem que haja 3 deuses em um. Cremos que existe 3 pessoas, todas da mesma substância,
coiguais, coexistentes e coeternas. Deus claramente se manifesta numa existência triuna. Gênesis 1, 26, né? Façamos um homem à nossa imagem e semelhança, desçamos e confundamos a sua língua, né? Por aí vai, né? Isaías capítulo 6, verso 8, Mateus capítulo 3, verso 16, 17, o batismo de Jesus, as três pessoas ali, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, mostrando as três pessoas, Efésios 2, 18, Hebreus 9, 14, 1 Pedro 1, 2, 1 João 3, 23, 24, porque a nossa comunhão é essa, com pai e com filho, né? Então, a Bíblia, ela já mostra aí essa distinção. Deus, o Deus das testemunhas de Jeová não sabe todas as coisas. Dizem que ele não sabe qual seria o resultado da prova de Abraão, em Gênesis 22, 12. E também desconhecia o que se passava na terra, em Gênesis 18, 20, 21. Afirmam que o verdadeiro Deus não é onipresente. Olha para você ver. Tirou um atributo da pessoa de Deus. Tira esse atributo da pessoa de Deus. A sua onisciência, de saber tudo, a sua onipresença, de estar em todos os lugares. Não compreendem sobre aquilo que Deus está fazendo com o ser humano, para que o ser humano entenda o que Deus quer com ele, né? Porque ninguém vai entender a mente de Deus. Então Deus às vezes chega para o ser humano, como chegou na pessoa de Abraão, mas por que Abraão, que Deus pediu para Abraão? Por que Deus pediu para Abraão o sacrifício de Isaac? Por quê? Para que Abraão mesmo soubesse aonde estava o seu coração. Era para isso, não é porque Deus não sabia, Deus sabia, mas Deus era para provar para o próprio Abraão até onde ele era fiel a Deus. Né? Então é para isso, simplesmente, ali não era, que Tiago disse, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Quando somos tentados, somos atraídos pela nossa própria cobiça e concupiscência, é o que Tiago diz. Deus não é tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Refutação. A Bíblia ensina que Deus enche todo o universo. 1 Reis, capítulo 8, verso 27, Jeremias, capítulo 23, verso 23 e 24, e sabe todas as coisas, sua onisciência. Daniel 2, 20 e 22. Ele conhece aquilo que está em trevas, com ele mora a luz, ele conhece o profundo e escondido, né? Que Daniel vai dizer sobre a pessoa de Deus. Doutrina, Jesus Cristo, como eles entendem a pessoa de Jesus Cristo. Jesus é apenas um ente espiritual e primeira criatura de Deus. Para ele, Jesus não é Deus, é apenas uma criatura. Um Deus poderoso, Deus diminui, tá vendo? Um Deus poderoso, mas não o Deus todo-poderoso, né? E ainda vão dizer que a gente que pensa que prega dois deuses, né? 3 deuses. E eles estão pregando 3 deuses aqui, né? Que Jesus era um Deus menorzinho que o Deus Todo-Poderoso, sendo que eles são a mesma pessoa. Mas não o Deus Todo-Poderoso. Ele era o arcanjo Miguel. Olha para você ver. Mesmo pensamento, depois a gente vai ver lá, que era um dos primeiros pensamentos também, hoje está mudando muito, lá no Adventismo, né? Em seu estado pré-existente, uma divindade inferior a Jeová. Mesma coisa do mormonismo, né? Deus menor, mesma coisa. Jesus tornou-se Cristo por ocasião do seu batismo e que Jesus de Nazaré não existe mais. Olha para você ver. Negam a ressurreição carnal de Cristo, foi ressuscitado com o Espírito e seu corpo destruído. Negam a vida corporal de Jesus. Ele já veio invisivelmente em 1914 em espírito, assumiu o poder do reino e começou a reinar no céu. Olha para você ver até onde vai a doutrina desse povo. Refutação procedente a esses pensamentos da torre de vigília ou das testemunhas de Jeová. Refutação. Cristo fez a si mesmo igual a Deus. João 5,18, e que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Deus. Colossenses capítulo 2, verso 9. É o mesmo Deus. Cristo mesmo disse ser ele o grande eu sou. João 8, 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Com
compara com Êxodo capítulo 3, verso 13, 16. Que eles direi, eu sou o que sou, me enviou a vós. Só Deus pode dizer eu sou. Por isso que no texto, tá? Quando Jesus disse antes que Abraão existisse, eu sou, pode ler lá, que está em texto, caixa alta. Não foi deturpação nem forçação do escritor. Foi o próprio Deus mostrando as escrituras que é o mesmo Deus falando, é o mesmo Deus que está falando isso, é o mesmo Deus que falou com Moisés na sarça. João 1:1 faz 3 declarações que confirmam a divindade de Jesus. O verbo já existia antes da criação, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem que é o verbo? Jesus é o verbo. Hebreus 1:8 e 1 João 5:20 também reconhecem a divindade de Cristo. Questão do poder de Cristo. Cristo é o Todo-Poderoso. Ele não é um Deus poderoso. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mateus 28:18, Apocalipse 1:8. E não foi criado, pois é eterno. Ele é o próprio Deus. Né? Como o Evangelho de João já apresenta isso. Isaías 9:6, João 1:18, João 6:57, João 8:19 e 58, João 10:30 e 38, João 14:7, 9, 10 e 20, João 16:28 e João 17:21. Tudo mostrando esse Deus Todo-Poderoso. A Bíblia mostra que Jesus é Criador e Miguel é criatura. João 1:3, Hebreus 1:2 e 10, Colossenses 1:16, 18 e Hebreus 1:5. O Jesus da Bíblia nasceu Cristo e não se tornou por ocasião do batismo. Ele já é o Cristo, né? Lucas 2:11, as Escrituras também afirmam que Jesus, o Nazareno, é vivo. Atos capítulo 2, versículo 22 e 36. A Escritura Sagrada afirma que Jesus ressuscitou corporealmente. Lucas 24, 39 a 43, João capítulo 20, versículo 25 e versículo 27, Atos capítulo 1, verso 3 ao 4, Apocalipse 1, 3. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47, né? O próprio Tomé diz, o Senhor diz para Tomé, toca aqui, Tomé, toca aqui, veja que eu, né, para mostrar que ele era o próprio Deus que havia ressuscitado, que ele falou que não ia crer na ressurreição de Jesus se ele não tocasse, né? Então ele tocou no corpo de Jesus, ele ressuscitou, né? O corpo foi glorificado quando ele foi assunto ao céu. De acordo com a palavra de Deus, Jesus virá corporealmente. Atos capítulo 1, versículo 11, varões israelitas, porque olhais tanto para o céu, porque esse mesmo Jesus dentre vós foi tomado, há de vir novamente. Apocalipse 1, 7, Mateus 24, 14 e 30. O Espírito Santo. Segundo eles, o Espírito Santo é a força ativa impessoal de Deus, que impulsiona seus servos a cumprirem a sua vontade, negando tanto a sua personalidade como a sua divindade. Ou seja, ele não é Deus e ele não é uma pessoa, segundo esse movimento aí, né? Refutação. A Bíblia revela o Espírito Santo como uma pessoa e terceira pessoa da Trindade, pois ele é Deus, segundo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. O Espírito Santo possui intelecto, ele penetra todas as coisas, 1 Coríntios 2, versos 10 a 11, e é inteligente, Romanos 8, 27. Ele tem emoção, sensibilidade, Romanos 15, 30, Efésios 4, 30. E vontade, Atos capítulo 16, versículos 6 a 11, e 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. As três faculdades, intelecto, emoção e vontade, caracterizam a personalidade, que são atributos do Espírito Santo como pessoa. Salvação segundo, né,
este ramo. Todos os que em razão da fé em Deus Jeová e em Cristo Jesus dedicam-se à vontade de Deus e então perseveram em sua dedicação serão recompensados com a vida eterna. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Né? Refutação. A Bíblia ensina que a salvação é consequente, vida eterna são pela graça mediante a fé e não recompensa ao ser humano pela sua dedicação a Deus. Efésios 2, 8, 9, Tito 3, 5, João 6, 40. Ou seja, a salvação não é meritória, tá? A salvação não vem por méritos humanos, por mais que o ser humano ele possa tentar fazer alguma coisa para ser salvo, ele se frustrará. É por isso que Jesus veio, para cumprir toda a lei no nosso lugar, pagar o preço pelos nossos pecados, nos redimir dos nossos pecados e nos santificar pelo Espírito Santo, para que possamos ser uma nova criatura em Cristo Jesus, para herdarmos a vida eterna em Cristo Jesus, né? Tudo pela graça de Deus. Não há como o homem fazer nada para ser salvo. Simplesmente pela graça, reconhecendo Jesus como o seu único e suficiente Salvador, se arrependendo dos seus pecados, né? Pondo nele a sua esperança. E se explica então porque eles se dedicam todo. Estão tentando fazer por mérito, né? Sem contar que, segundo eles também, somente 144 mil das testemunhas de Jeová, né, do ramo, que serão arrebatados. Os demais vai ficar por aí. Só Jesus na causa, né? O texto não fala nada lá de testemunho de Jeová. Fala das tribos de Israel, né? Inferno. As testemunhas de Jeová negam a existência do inferno ardente e a punição eterna. A doutrina do inferno ardente, onde os iníquos, depois da morte, são torturados para sempre, não pode ser verdadeira, principalmente por 4 razões. Primeiro, segundo o pensamento deles, porque está inteiramente fora das Escrituras. Segundo, porque é irracional. Terceiro, porque é contrário ao amor de Deus. Quarto, porque é repugnante à justiça. Seja Deus verdadeiro. Página 79. Refutação. A Bíblia apresenta a realidade do inferno e da punição eterna. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 a 9, são textos que comprovam a existência do inferno. Outra coisa, Jesus ele falou mais do inferno do que do céu. Por que será? Para a gente ficar atento e saber, o inferno é real, assim como o céu é. Ele esteve nas partes mais baixas, né? Mateus capítulo 25, versículos 41 e 46, Lucas 16, 22 e 23, Mateus 10, 28, Apocalipse capítulo 20, versículos de número 10 e 14. A alma, segundo pensamentos deles, negam a imortalidade da alma. Refutação. A Bíblia afirma a imortalidade da alma. Lucas capítulo 16, versos 19 a 31, Lucas 23, 43, Lucas 20, 38, Lucas 9, 30, 2 Coríntios capítulo 5, verso 8, Filipenses capítulo 1, versículo 23, afirmam que a alma é imortal, né? É o que Jesus vai falar em Mateus também, está aqui não. Mateus 10, 38, né? Não deveis temer aqueles que podem fazer mal à carne, não tem mais nada para temer, antes aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Céu, segundo este ramo, creio que em 1935 Jeová colocou uma placa no céu, misericórdia, dizendo, não há vagas. Rutherford dividiu o rebanho em 2 classes. O dos ungidos, que são apenas 144 mil membros, que representam todos os cristãos autênticos desde a fundação da igreja até 1935. Então, em 1935, não tem mais espaço no céu para ninguém. Fechou a porta lá, viu? Daqui para cá, quem for fazer parte da testemunha de Jeová vai ficar aí na terra e o resto vai ficar lá no céu, gozando das bem-aventuranças, se eles crescem também nisso, né? Somente estes vão para o céu. Os demais são a classe da grande multidão que vão herdar
a terra. Dizem que os membros desta última classe não são filhos de Deus e nem pertencem a Cristo. Uai, o camarada está lá trabalhando em vão, então, assim, em 1935. Os que tinham que herdar o reino, já herdou em 1935. E os que vão ficar depois de 1935, que estão chegando, né? Você que está aí, que vai ver esse vídeo depois. Você que está chegando, sinto muito, tá aqui segundo os ensinadores de vocês aí, você não é nem filho de Deus, nem filho de Cristo. Você é filho de quem então? Do diabo? Também não, né? Que vocês não acreditam no diabo, né? Mas você é filho de quem então? Olha pra você ver, que coisa terrível, né? Ah, miséria, só Jesus, refutação. Há um só rebanho, João 10:16, Efésios 2:11-18. O céu é para todos os que creem, João 14:1-4. E que todos os cristãos autênticos são filhos de Deus, João capítulo 1, versículo 18, né? Ele não veio, versículo 12. Ele veio para que o seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, todos quantos o receberam. Receberam quem? É Jesus como Salvador. São feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, no nome de Jesus. 1 João 3, verso 1 ao verso 3. Deixa eu ver se dá pra gente continuar aqui, ó. Falta 10 minutos. Quer começar isso aqui? Não? A gente começou 10 minutos mais cedo também, né? Então nós vamos parar por aqui. No próximo agora a gente vai estudar sobre o Adventismo, né? Então é muito importante a gente ter todas essas informações, estudá-las, né? Estudar a Bíblia Sagrada mais, ler mais a Bíblia, né? Para que possamos ter um apoio bíblico, não um apoio de livro, mas bíblico, para refutar essas heresias. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus.